Fala, meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, uma muito boa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez com a permissão do Senhor Jesus para trazer uma mensagem de paz, uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança, né, para vocês. Jesus é a esperança, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para quem estiver chegando agora no canal, eu me chamo Rony, essa é minha esposa Claudicéia. Que a paz do nosso Senhor esteja presente em cada um de vocês. Boa noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje vou trazer uma palavra aqui que se encontra em Marcos, capítulo 14, verso 27, né? E também quero lembrar já, para não se esquecer, né? Vai agora mesmo, deixa o seu like, comentário, compartilhe também, né? Logo após o término desse vídeo, compartilhe, se inscreva você que não é inscrito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E hoje a palavra é Jesus é o único que não te abandona, né? O ser humano, muitas das vezes ali no momento que tá tudo bom, tudo indo bem, ele tá ali com você, fala, eu tô com você e caminha com você. Mas a partir do momento que aparece um problema, algo que ele venha até mesmo a correr risco de vida, isso é o grave, né? Tem pessoas que por menos que isso já vira as costas para você. Então, e Jesus, o que ele falar para você, o que ele prometer para você, ele vai até o fim, ele cumpre, né? Jesus é o único que não vira as costas, é o único que não te desaponta e nem te decepciona. Amém, louvado seja o nome de Jesus. E aqui, indo aqui para a palavra de Deus, né? Como falei, capítulo 14 de Marcos e verso 27, que diz: E Jesus disse aos discípulos: Todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem: Matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Ou seja, né, Jesus já estava prevendo o que iria acontecer. E ali ele estava falando, né, para seus discípulos o que iria acontecer, quais seriam as atitudes que os discípulos iriam tomar, né, diante da situação que iria ocorrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, continuando, verso 28, mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. Verso 29. Então Pedro disse a Jesus: Eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: Eu afirmo a você que isto é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: Eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa, né? Ou seja, Jesus ali previa que todos iriam virar as costas. Ali, quando viesse, né, os guardas, né, vir prender Jesus, né? Então, e ali Jesus já estava prevendo e ainda avisando a eles, né? Vocês irão virar as costas para mim, né? Quantas vezes você tem acreditado até mesmo em parentes, né? Pessoas próximas a você e você tem se decepcionado na hora H, na hora que quando você mais precisou, ele virou as costas para você, né? Então, não foi diferente no tempo ali de Jesus. Jesus ali preveu, né? Falou para eles: vocês vão virar as costas para mim no momento que ocorrer, né, ali a prisão. E assim foi. E o Pedro e o discípulo, né, o Pedro, ele falou: não, eu vou com o Senhor, nem que eu tenha que dar minha vida juntamente com o Senhor, mas eu vou estar ali. Ou seja, também Pedro ali, ele por estar com Jesus, né, ele se engrandeceu, ele se achou, ele confiou na própria força, né, dele. Ele não estava depositando a confiança em Jesus, mas ele achou que poderia defender Jesus. Ele achou que poderia
ele achou que o amor dele por Jesus seria o suficiente para entrar na frente e proteger Jesus, né? Mas quando foi chegado ali, mais à frente, né? Tem aqui Jesus no jardim de Getsêmani. Então Jesus ali foram com os discípulos, né? E Jesus lhe disse: sente-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus, levando consigo Pedro, Tiago e João, foram esses 3 discípulos com ele. E Jesus foi, se ajoelhou, colocou seu rosto em terra para orar ao Senhor, né? E ali Jesus, ele estava com uma grande tristeza dentro de si, porque sabia que um de seus discípulos, né, que seria mais à frente, né, que esse discípulo, no caso, não estava ali no momento com Jesus, mas ele estava tramando algo contra Jesus, né, que foi no caso de Judas. Judas aceitou ali umas moedas, né, e em troca de mostrar quem era Jesus, porque era uma noite, né? Então Jesus já estava sabendo, Jesus sabe de todas as coisas. A Bíblia nada mais é do que a própria boca de Jesus, né? A própria boca de Deus. Aqui na Bíblia nos mostra coisas que ocorreram no passado, nos mostra coisas que estão ocorrendo na atualidade, né? No dia de hoje, e nos mostra o futuro, o que ocorrerá no futuro, né? Então Jesus, ele ali orou, foi orar 3 vezes, e todas as vezes que ele terminava a oração, ele vinha, e os 3 discípulos estavam ali dormindo, né? Quantos hoje em dia não estão dormindo, né, na presença de Deus? Quantos hoje em dia as coisas estão acontecendo e os irmãos estão desapercebidos, né? As coisas estão parecendo que estão dormindo, estão com os olhos fechados, né? Não se atenta, né, nas coisas que estão ocorrendo no dia a dia. Então, já resumindo, Jesus ali se entristeceu, orou a Deus, né, para que Deus tirasse de dentro dele aquele cálice de tristeza, né? Porém falou também que fosse feito a vontade dele, né? A vontade de Deus e não a dele. E assim foi. Ali os discípulos ali estavam ali com Jesus, veio os guardas e o que Judas combinou com os soldados foram o quê? Aquele que eu beijar é Jesus, né? Ou seja, Judas traiu Jesus com um beijo. Judas chegou ali, né? Os guardas, juntamente com Judas, todos ali chegaram, viram Jesus, seus discípulos, né? E ele foi lá cumprimentar o mestre e o beijou. Aqui, como diz aqui no verso 45, logo que chegou perto de Jesus, Judas disse, mestre, e o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam, né? Os soldados ali viram, então Judas mostrou quem era o Jesus, né? O traiu com um beijo. E nisso ocorreu dos outros discípulos que disseram que iriam estar com Jesus, todos fugiram quando viu, né, ali cada soldado com suas espadas ali desembainhada. Então todos fugiram. Então a palavra de hoje é: até onde você está com Jesus? Será que hoje vocês falam, eu estou com o Senhor até o fim? Mas a palavra de Deus diz, né, que o fim dos tempos, o Apocalipse, né, vai chegar. Vai chegar na terra aí o sinal da besta, né? E aquele que não aceitar, morrerá, né? Aquele que não aceitar vai morrer ou vai ser preso. Será que na hora que ocorrer isso, você vai morrer por Jesus? Você vai falar, não, eu sou servo fiel, verdadeiro, se eu tiver que dar minha vida por Jesus, eu darei. E sabemos nós, né, que aquele que der a vida por Jesus, ganhá-la-á, né? Ou seja, a gente morre nesse mundo, mas com Jesus a gente reinará eternamente. Aleluia. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não deixa os problemas te parar, não deixa a tempestade, as coisas que está acontecendo nesse mundo te parar. Não desista por nada. Faça a vontade de Deus, continue buscando ao Senhor Jesus, né?
não desista, não desanima, segure nas mãos do Senhor Jesus. E quem está com Jesus não tem nada a perder, só tem a ganhar, né? As coisas do mundo aí, tá aí. Você, muitas das vezes, o que tem passado mesmo nos jornais, as pessoas saem para fazer a vontade de Satanás e a recompensa é a morte. E, fora a morte, vai ter a condenação eterna, né? É arder no fogo, no enxofre, né? O lago de fogo que nunca se apaga. E com Jesus, se você está ali fazendo a vontade de Deus, caminhando conforme a vontade de Deus, Ele te protege, Ele cuida de você. E por mais que você venha, né? Porque sabemos que nós temos tempo aqui nessa terra. E por mais que você venha, você, venhamos a perecer, a morrer. Mas se estivermos com a vida no altar, estivermos com a vida conforme a vontade de Deus, a gente vai viver, né? Viver eternamente ao lado do Senhor Jesus. Então, a recompensa que Deus tem sempre é coisas boas, extraordinárias, coisas que a gente não imagina. E a recompensa do diabo é o quê? A morte, é o sofrimento. É uma alegria momentânea que você vai ali, às vezes na balada, numa festa, e ali você só está rodeado com pessoas que têm só coisas ruins, né? Que fazem só coisas ruins. Jesus não está ali presente, porque a palavra de Deus diz: onde há 2, 3 reunidos em nome dele, ele se faz presente. E ali as pessoas estão reunidas não é para agradar a Deus, é para fazer a vontade da carne, é para fazer a vontade de Satanás, né? Então, fique com essa palavra, se apegue, segure nas mãos do Senhor Jesus, faça a vontade dele, né? Não vire as costas para Jesus, não traia Jesus por nada, né? Ali Judas traiu Jesus por coisas, por moedas, né? Riquezas terrenas, né? E a maior riqueza nossa é a salvação. A palavra de Deus diz: não junteis tesouro na terra, onde há traças, ferrugem, né? Até mesmo o ladrão rouba, mas junteis tesouros no céu, né? Que onde não há traça nem ladrão para roubar. Então, Judas ali trocou Jesus, a salvação dele, por migalhas de moeda, né? Então não venhamos a ser como Judas, mas venhamos a cada dia aumentar nossa fé, pedir mais fé, cada dia mais fé em Deus, né? E cada dia estar firmes e fortes na rocha eterna que é Jesus Cristo. Amém, irmão? Deus abençoe e assim passa a palavra para minha esposa. Aleluia, glória a Deus. Louvado, exaltado, engrandecido seja sempre o nome do nosso Senhor. Que Ele sempre cresça e que nós diminuímos cada dia mais, né? Só para complementar, né? O meu esposo, ele já falou tudo. No começo, como ele entrou, né? Com a palavra, onde ele falou dos discípulos, né? Que Jesus falou que todos iriam abandonar ele, né? Foi fato. Cada um foi para um lado, se esconder. Mas após a morte de Jesus, como ele ressuscitou, né? Muitas pessoas sabem dessa passagem que Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Ele desceu com o Espírito Santo, ali ele batizou todos os discípulos. Pedro já estava arrependido. Assim que Jesus foi crucificado, Pedro se arrependeu, porque nada mais, nada menos Jesus, nessa palavra, querendo nos mostrar que nós não somos fortes o suficiente para aguentar todas as coisas, né? Pedro, ele achou que por ele ser um discípulo de Jesus, ele estaria ali firme, que ele iria aguentar tudo o que viesse a acontecer, mas não. Na primeira oportunidade, ele abandonou Jesus. Mas depois ele se arrependeu e todos os discípulos, cada um tiveram uma morte cruel, não devido a esse fato deles ter, cada um por medo, ter corrido, fugido, se escondido, mas sim porque eles não negaram o nome do Senhor Jesus. Eles lutaram pelo nome do nosso Senhor Jesus, a defesa de Jesus até o último dia, até o último fôlego de vida. E naqueles tempos, as lutas, as batalhas eram muito grandes, até o nome do nosso Senhor era proibido de falar. E os discípulos, Jesus falou: ide, né? Ide e faz e prega o meu evangelho, e assim eles fizeram. E cada um teve uma morte diferente, alguns com a cabeça decapitada, alguns morreram de cabeça para baixo.
E quem quiser pesquisar aí na internet vai conseguir ver, só digitar como que os 12 discípulos de Jesus morreram. Mas cada um deles morreram defendendo Jesus até o fim. E para finalizar, Judas, né? Judas ali, ele, como meu esposo falou, ele traiu Jesus, ele beijou o rosto de Jesus, né? No ato ali da traição, para confirmar uma traição por míseras moedas, né? Que, se eu não me engano, era 30 denários, uma coisa assim. E o que acontece? Após ele entregar Jesus, né, para os sacerdotes ali, né, para os soldados e para os sacerdotes, ele falou assim: eu pequei, entreguei um sangue inocente em suas mãos. O sacerdote falou assim: eu não tenho nada com isso. Aí, quando ele estava arrependido, bateu o arrependimento, o remorso ali no fundo da alma dele, ele viu que ele já tinha feito, já tinha entregado Jesus para a morte, para ser crucificado, porque independente do julgamento que iria acontecer, Pilatos ele já tinha tramado a morte de Jesus, né? Se o povo julgasse Jesus como inocente, mas Pilatos já tinha feito a cabeça do povo, né, para acusar, tanto que o povo escolheu o ladrão e não a Jesus, e Pilatos ali ele já tinha feito a cabeça de várias pessoas para crucificar Jesus mesmo. Ele queria matar Jesus, acabar com a vida de Jesus, achando que ele estaria acabando com tudo, mas não, porque a vida de Jesus era eterna, é eterna, né? O nosso rei, o nosso salvador, ele não morreu, né? Louvado seja o nome do nosso Senhor. E logo em seguida que Judas entregou Jesus e falou essa frase para Pilatos, né? O que aconteceu? O remorso foi tão grande que ali ele não pensou, ele foi se enforcar. Ali o sentimento de culpa era tão grande que ele achava que não teria o perdão, e além dele estar contaminado, sujo, né, porque ele não acreditou, ele caminhou com Jesus, mas ele não acreditou no que Jesus havia pregando, né, todo aquele tempo, todos aqueles milagres, ele viu, ele vivenciou, mas mesmo assim ele não levou a sério o que é o Evangelho de Jesus. A culpa foi tão grande que ele se matou, né? E a condenação dele foi eterna, porque uma coisa que Deus não perdoa é você tirar a sua própria vida. E foi isso, para finalizar, né? Porque meu esposo já fez a pregação. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, exaltado. Quero agradecer a todos que estão nos dando essa oportunidade, né? A todos que assistiram esse vídeo, nem que seja comentar, nem que seja curtir, compartilhar. É Deus já trabalhando dentro de vocês, dentro de cada um de vocês, que esse vídeo possa chegar longe, chegar em pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão com depressão, pensando em tentar contra as próprias vidas, pessoas que estão nas prisões, que esse vídeo possa ir longe, para que quanto mais almas a gente ganhar para Jesus, eu sei que nós vamos estar aqui crescendo, mas crescendo o nosso galardão, para quando Jesus nos chamar para o grande dia, a gente poder chamar com Ele, mas nunca queremos ir sozinhos, queremos levar um exército de pessoas também. Para isso serve pregar o Evangelho de Jesus, evangelizar, ganhar almas para Ele e ter a certeza de que essas almas serão sempre de Jesus Cristo. Eu agradeço, uma boa noite a todos. Amanhã já é sexta-feira, né? Então que o final de semana de cada um de vocês seja abençoados em nome de Jesus. Amém. Um abraço a todos, Amém. Fiquem todos com Deus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.